E é com muito temor e tremor que nós estamos aqui, para ministrar a palavra do Senhor. Que Ele venha falar aos nossos corações, continuar falando, Então, você que pode, abra sua Bíblia juntamente comigo. No livro de Amós, capítulo 9, no verso 11. Aleluias. Aleluias, que seu coração esteja atento àquilo que o Senhor quer falar, que você esteja ligado, intercedendo e chamando aí do seu lugar a presença do Senhor, amém? Vamos ler, a palavra do Senhor diz assim: naquele dia tornarei a levantar a tenda de Davi que caiu, e repararei as suas brechas, e tornarei a restaurar as suas ruínas, e a edificarei como nos dias da antiguidade. Novamente, só o começo, a palavra diz: naquele dia tornarei a levantar a tenda de Davi. Amém? Pode tomar o seu assento. Glória a Deus. Quando nós lemos essa palavra claramente, nós podemos entender que o Senhor está falando sobre restauração. Ele está dizendo que Ele iria reparar, restaurar, que Ele queria levantar, trazer de volta a tenda de Davi. E aqui nós vemos no capítulo 9, quando nós vemos o final aqui desse livro de Amós, ele recebe do Senhor a visão da ruína do altar. De um altar que estava ali sendo destruído, que viria sobre aquele povo o juízo do Senhor. Mas em contraste com essa visão de ruína, de juízo, de destruição, o Senhor logo faz uma promessa de restauração sobre a vida daquele povo. Então nós vemos o Senhor mostrando o juízo, mas o Senhor já mostrando também restauração. E o Senhor fala que Ele quer levantar, restaurar a tenda de Davi. E quando o Senhor falou ao meu coração sobre restauração, eu fiquei pensando, em algo assim no nosso dia a dia, no nosso cotidiano, que me traz à memória a restauração. E eu me lembrei daqueles carros antigos. Sabe esses carros anos 70, anos 80, anos 90? Quem tem esses carros, esses veículos, são normalmente colecionadores, pessoas que têm uma grande estima por esse tipo de carro. Pessoas que, na verdade, às vezes herdaram esse carro de um pai, de um familiar. E, normalmente, quem tem esse carro antigo, às vezes é um colecionador. É alguém que não vai querer se desfazer desse veículo. Porque é um carro antigo, tem, às vezes, algum valor emocional, às vezes, algum valor sentimental agregado nesse veículo. E quando esse carro fica ali por muitos anos, por muito tempo, às vezes o dono desse veículo, ele sente a necessidade de fazer uma restauração. O carro ficou ali parado, ficou muito tempo às vezes sem andar, sem sair da garagem, foi passando os anos e de repente o dono daquele veículo tem uma necessidade de fazer uma restauração. E quando ele resolve fazer isso no veículo, ele procura algum funileiro bom, algum mecânico bom, porque é um carro que tem uma estima, é um carro antigo, às vezes é um carro de uma herança, é um carro de colecionador, é um carro que hoje tem muito valor. Então ele procura um bom funileiro, um bom mecânico. Por quê? Porque quando se fala em restaurar esse tipo de carro, esse tipo de veículo, ele precisa trazer a originalidade daquele veículo. Então ele modifica, ele mexe na pintura, mas ele precisa manter a originalidade daquele produto. E também nós precisamos entender que quando se fala de restauração, quando o funileiro, ele é bom, ele é escolhido, é um bom mecânico, apesar de ser uma restauração, se agrega valor naquele veículo. Pesquisando, eu vi que pode valer cerca de 50% acima
acima do valor que valia aquele veículo depois dele restaurado. Isso quando se trata de um bom funileiro, de um bom mecânico. E eu quero te dizer nessa noite que o nosso funileiro, o nosso mecânico é o especialista. Ele é o melhor na área e que quando ele entra com restauração na minha e na sua vida, ele agrega valor em nós, ele atribui valor a nós, ele traz de volta a nossa originalidade, a essência daquilo que ele nos criou para ser. É isso que faz o nosso Deus quando ele entra com restauração nas nossas vidas. E quando dá aquela passa, né, pela funilaria, pela restauração o veículo, aquele veículo fica mais bonito. E é assim conosco, quando o Senhor vem com restauração nas nossas vidas, nós passamos a resplandecer a glória do Senhor. Nós passamos a brilhar, a ficar mais lindos, a resplandecer a glória dele. E sabe que assistindo o vídeo daqueles canais americanos que eles fazem restauração, os caras são muito bons. Eles falam que o valor de uma restauração ele varia de 5 mil até 25 mil reais. Sendo 5 mil quando se trata às vezes de algo externo, de uma pintura, algo ali superficial. Mas que ela pode chegar até 25 mil quando se trata de algo mecânico. Algo para fazer aquele veículo sair do lugar novamente. E eu quero te dizer nessa noite que o Senhor ele não despreza ninguém. Que a restauração é para aqueles que precisam às vezes de um ajuste, de um reparo. Mas é também daqueles que precisam ter vida novamente, é daqueles que precisam sair do lugar novamente, e o Senhor ele quer investir em você, como a Grazi ministrou aqui, o Senhor ele não despreza ninguém. Então esta palavra é para você que precisa de um ajuste, de um reparo, de um toque externo, mas é você também que precisa sair do lugar, que precisa levantar, que precisa de vida espiritual. O Senhor, ele quer te restaurar nessa noite. E para nós entendermos essa palavra, quando ele fala que naquele dia ele vai tornar a levantar a tenda de Davi, nós precisamos entender a trajetória desses tabernáculos. Então, lá em Gênesis, lá no começo da criação, lá no Jardim do Éden, Deus ele criou um ambiente, ele estabeleceu um ambiente ali de relacionamento com o homem. Então o Senhor ia ali para buscar essa intimidade com o homem, para dialogar com o homem, para se aproximar do homem. Mas por causa do pecado, essa comunicação, essa interação, ela foi rompida. Então, desde lá do Éden, em Gênesis, nós tínhamos um Deus interessado em se relacionar conosco. E aí, por causa do pecado, essa comunicação, essa interação foi rompida. Mais à frente, em Êxodo, nós temos o Senhor novamente criando uma habitação para Ele morar. Nós vemos agora, então, o tabernáculo de Moisés, a qual o Senhor deu a ele diretrizes, a qual o Senhor explicou para ele exatamente como ele gostaria que fosse o tabernáculo. Então o Senhor dá orientações a Moisés, explicando cada detalhe minuciosamente de como deveria ser aquele tabernáculo. É como se Deus tivesse dado a Moisés uma planta, um desenho de como ele queria que fosse construída a habitação dele. Então o Senhor lá no monte revela para Moisés: olha, eu quero que a arca da aliança fique ali, eu quero que a mesa esteja assim, eu quero que o teto seja assim, eu quero que os móveis tenham tal medida e tal medida, porque era ali que ficaria a presença do Senhor. Então, no começo, lá na criação, no Jardim do Éden, em Gênesis, o Senhor estabelece lá no jardim uma comunicação, uma maneira para a presença dele estar naquele lugar. Depois, lá em Êxodo, ele declara como que ele queria o tabernáculo de Moisés. Ele dá detalhes, é feito por artesãos, é uma obra de arte cheia de detalhes. E era ali que ficaria a Arca da Aliança, seria ali que seria a morada, que seria a habitação do Senhor. E depois, nós vemos lá o tabernáculo de Davi. Davi,
era um homem segundo o coração de Deus. E Davi, quando ele assumiu o trono, algo muito interessante acontece. Ele assume o trono e um dos seus primeiros atos, dos seus principais atos, é trazer a Arca da Aliança para Jerusalém. E a gente vê hoje os presidentes da República, quando vão assumir ali o seu governo, vão assumir a presidência, eles têm uma série de atos, de protocolos que eles precisam cumprir. Eles tiram foto, eles dão entrevista, eles sobem no palanque. Se a gente vê, uma das principais atitudes do atual presidente foi resgatar, me parece, o fundo da Amazônia. Mas o rei Davi, quando ele assumiu o trono, o primeiro ato foi querer trazer a Arca da Aliança. Era o mesmo que ele estivesse dizendo: sem a presença eu não governo, sem a presença de Deus eu não governo, eu preciso da presença de Deus no meu reinado. E aí o rei Davi, ele manda trazer essa arca para Jerusalém. Numa primeira tentativa, ele não consultou ao Senhor e deu errado, ele não conseguiu trazer essa arca. E a arca ficou ali por 3 meses na casa de Obed-edom. E depois Davi tenta novamente trazer essa arca para Jerusalém. E aí algo me chama a atenção, que o próprio Davi preparou uma tenda para que ficasse aquela arca. O próprio Davi preparou um lugar, uma morada para que ficasse aquela arca, ou seja, para que ficasse ali a presença. Mas a gente talvez não pode nem chamar aquele lugar de tabernáculo, como a gente chamou o tabernáculo de Moisés, porque era um lugar tão simples. Era um lugar tão simples que Davi tinha preparado para ficar aquela arca, que a gente não pode nem chamar de tabernáculo. Era como se fosse uma tenda com cortinas e ali ficava a arca. Mas havia no coração de Davi um desejo muito grande dele construir um local luxuoso, dele construir um templo luxuoso para abrigar essa arca. E nós vemos isso na palavra do Senhor, lá em 1 Crônicas, capítulo 17, no verso 1. A palavra do Senhor diz assim, pode colocar para mim? Obrigada, irmão Márcio. Fala assim: sucedeu, pois que morando Davi já em sua casa, disse Davi ao profeta Natã: eis que eu moro em casa de cedros, mas a arca do concerto do Senhor está debaixo de cortinas. Era como se Davi estivesse dizendo para o profeta: olha, eu moro em casa de cedro. Cedro era uma madeira perfumada, uma madeira que era durável. E era como se Davi estivesse dizendo: olha, profeta, eu moro num lugar bom, numa casa boa, mas a arca do Senhor está debaixo de cortinas. E aí você fala: nossa, Thaís, mas se ele se incomodava tanto, ele sendo rei, por que então que ele não construiu um lugar melhor para essa arca? Por que então que ele não fez um lugar luxuoso para essa arca, como era o desejo do coração dele? E aí mais na frente a palavra do Senhor vai dizer que ele consulta o profeta e de imediato o profeta fala que ele poderia fazer conforme o coração dele. Mas aí vem o Senhor e diz ao profeta Natã e fala assim: olha, não é você que vai construir a minha moradia. Não é você que vai construir esse lugar, mas vai ser a sua descendência, o seu filho que vai construir a minha morada, a minha habitação. Então ali, recapitulando. Primeiro, nós temos um lugar de Deus, a interação de Deus com o homem no Jardim do Éden. Depois, lá em Êxodo, nós temos o tabernáculo de Moisés, um lugar maravilhoso, estabelecido por Deus, para que a arca, para que a presença, para que a morada de Deus ficasse lá. Depois nós vemos a tenda de Davi, um lugar simples, um lugar singelo. E depois nós vemos o tabernáculo, o templo de Salomão, que era o filho de Davi, e ali se cumpre a promessa do Senhor, que lá ele construiria a moradia do Senhor. E esse tabernáculo, esse templo, era magnífico, era luxuoso, era coberto de ouro, era coberto de metais preciosos, era feito por artesãos, era como uma obra de arte, era algo esplendoroso, o lugar que ficaria aquela presença de Deus. Mas aí agora
depois de estudar todos esses lugares para quais a arca passou, para qual a presença de Deus estava, aí eu venho novamente para Amós, que nós lemos, em que o Senhor fala assim: eu quero restaurar a tenda de Davi. E eu perguntei para o Senhor: Pai, por que era a tenda de Davi que o Senhor queria restaurar? Queridos, o Senhor, Ele não falou que queria restaurar o tabernáculo de Moisés, que era lindo, que era conforme a ordenança do Senhor. Ele não quis restabelecer o templo de Salomão, que era lindo, que era luxuoso. Então isso me leva a crer que o Senhor não estava interessado na estrutura, no local, mas sim o que acontecia naquele lugar. O Senhor estava interessado no que acontecia lá na tenda de Davi. O Senhor estava com saudade do que acontecia, da adoração que acontecia naquele lugar. E é por isso que depois de tantos anos, tantas gerações, o Senhor fala: eu quero restaurar a tenda de Davi. Eu quero reparar as brechas. Eu quero levantar, eu quero reerguer. O Senhor tinha saudade do que acontecia naquele lugar. O Senhor não queria levantar de novo o tabernáculo de Moisés, não. Não era o luxuoso de Salomão, era a tenda de Davi que Ele queria trazer de volta. E eu falei: o que acontecia, Senhor, de tão especial naquele lugar? E estudando lá em 1 Crônicas, nós vemos detalhadamente que naquele lugar, aleluia, os sacerdotes e levitas, eles adoravam continuamente. A adoração naquele lugar era intensa, era ininterrupta, era sem parar. Os sacerdotes, eles se organizavam ali em turnos para que a adoração fosse 24 horas por dia. Durante 7 dias por semana havia adoração naquele lugar. A palavra também nos diz, lá em 1 Crônicas, capítulo 15, no verso 14, que naquele lugar havia santificação. Tudo que era feito naquele lugar era debaixo de santidade, era debaixo de obediência, era debaixo de santidade. Então naquele lugar havia louvor, havia santificação. A palavra diz também no capítulo 16, no verso 1, que haviam sacrifícios pacíficos. Ou seja, antes eram feito um tipo de sacrifício, mas na tenda de Davi os sacrifícios eram pacíficos. Os sacrifícios eram o próprio corpo em adoração, em louvor, em entrega ao Senhor. Nós vemos também que naquele templo tinha ações de graça. O povo dava graça, o povo se alegrava, o povo bendizia ao Senhor com salmos, o povo se alegrava na presença do Senhor e declarava que o Senhor era bom, que grandes coisas o Senhor tinha feito. E naquele lugar a glória de Deus se manifestava. Também na tenda de Davi havia louvor com cânticos, gritos, palmas, diversos instrumentos, expressões de júbilo, dança, saltos, e a adoração era livre e espontânea. A adoração era livre e espontânea. Imaginem que os levitas se colocavam diante daquela arca, diante daquela presença de Deus, e o louvor era direto do coração de Deus para eles. Era um louvor espontâneo e livre, direto do coração de Deus, e a presença de Deus, a glória de Deus enchia aquele lugar. Lá naquela tenda também era um lugar que era livre. Enquanto antes entrava um sacerdote para sentir ali a presença de Deus, aquele sacerdote entrava ali no véu. Na tenda de Davi, tanto gentios quanto judeus podiam adorar. Era livre, a adoração era livre, a adoração era espontânea. Isso te faz parecer com algo nos nossos dias? Você tem liberdade. Você tem liberdade para adorar. E eu entendo que mais do que um modelo de culto, mais do que um modelo de adoração que acontecia naquela tenda, eu entendo que o Senhor queria resgatar também o coração do adorador. O Senhor queria resgatar não só um modelo de culto, mas Ele queria também restaurar a essência do adorador que havia em Davi.
E quando o Senhor fala que Davi era um homem segundo o coração de Deus, a gente fala, mas nossa, Davi pecou, Davi errou, Davi fez tantas coisas, como eu e você erramos tantas vezes. Mas o Senhor ainda falava, decretava que ele era um homem segundo o seu coração. E eu destaquei algumas coisas que talvez possa ter atraído a presença de Deus, para que Deus olhasse para ele e visse esse coração de adorador, para que talvez Deus olhasse para ele e falasse, eu quero restaurar o que acontecia naquele lugar. E nós vemos aqui que Davi, ele era rei, mas ele também era sacerdote. Davi já tinha assumido o seu trono, a sua posição de rei, mas quando ele se colocava na presença, quando ele ia carregar a arca, a palavra diz que ele vestia as suas roupas de linho, como a roupa dos levitas. Então Davi entendia a sua posição de autoridade de rei, mas também de servo. Era rei, mas era servo. Era rei, mas era adorador. Se colocava na posição de humilhação, se rendia ao Senhor. Nós vemos também que o rei Davi, como foi dito, ele se incomodava pelo fato que ele morava numa casa maravilhosa, enquanto a arca estava numa simples tenda. E nós vimos aquela passagem, mas lá no Salmo 132, nós vemos também, aleluia, que ele fala que ele não vai descansar os seus olhos. Lá no verso 3, aliás, no verso 4, fala assim, não darei sono aos meus olhos, nem repouso às minhas pálpebras, enquanto eu não achar lugar para o Senhor, uma morada para o poderoso Jacó. Então Davi era rei e sacerdote. Davi, ele se incomodava, ele queria que a tenda, que a presença de Deus estivesse num lugar melhor. Davi, ele era fascinado por Deus. Davi, ele movia o povo em adoração. Davi, ele adorava, mas ele levava o povo, os levitas, os sacerdotes a se moverem também em adoração. Nós vemos também que Davi, ele era humilde e ele não se considerava merecedor das promessas. Nós vemos lá em 1 Crônicas também o Senhor fazendo uma série de promessas a Davi. O Senhor fala assim, olha, eu te tirei do curral, eu faria entre você os mais famosos da terra, eu vou providenciar um lugar para você, onde o seu povo não vai ser mais oprimido, os teus filhos, a tua geração, eu vou escolher um deles que vai governar. Então o Senhor faz uma série de promessas para Davi, ele enche a bola de Davi. E a resposta de Davi foi em oração, Senhor, o que o Senhor viu em mim? Como assim o Senhor se preocupa comigo, com a minha família, com a minha descendência? Como assim o Senhor dá tanta importância para um homem como eu? Então, Davi, ele era humilde, ele não se considerava merecedor de todas aquelas promessas que Deus tinha feito a ele. E nós vemos que Davi, ele sendo rei, nós vemos que ele faz uma declaração muito conhecida, que fala assim, uma coisa eu vou pedir ao Senhor, que eu possa morar na sua casa todos os dias da minha vida e contemplar a sua beleza e aprender no seu santo templo. E é muito interessante porque às vezes parece uma declaração comum quando ele fala, uma coisa eu vou pedir ao Senhor. Mas quando você se coloca na posição que ele tinha, na posição de rei, que ele tinha acesso a tudo, que ele podia pedir para o servo, olha, eu quero isso, eu quero comer aquilo, eu quero vestir aquilo, eu quero andar dessa forma, eu quero dormir dessa forma. Quantas coisas ele poderia pedir? Não só para os seus servos, para os seus súditos, mas também para o Senhor. Porque nós vemos lá em 2 Samuel, capítulo 12, no verso 8. Aleluia. Que ele fala assim, que o Senhor fala assim, olha, eu te dei casa, dei mulheres, te dei a casa de Israel e Judá. Mas se isso é pouco, eu te acrescentaria mais coisas. Então o Senhor está falando assim para Davi, olha, além de você ser rei e os seus súditos te derem tudo o que você quiser, você ter acesso a
tudo. O Senhor está falando, olha, eu te dei mulheres, eu te dei Israel, eu te dei Judá, mas está te faltando algo, Davi? Porque se tiver, eu vou te acrescentar. Olha a abundância de coisas que esse homem tinha à disposição dele. Ele tinha tudo e o Senhor fala, está faltando alguma coisa? Porque se tiver, eu vou te dar. E aí ele fala, uma coisa eu quero, é morar na casa do Senhor. Essa uma coisa é aquela mesma coisa que Marta recebeu, que Marta ouviu de Jesus. Lembra que uma coisa era necessária? Essa uma coisa é a mesma coisa, é a presença de Deus. Era isso que Davi realmente queria. Nós vemos o coração de Davi continuamente atraído pela pessoa de Deus. Nós vemos o coração de Davi apaixonado pelo Senhor. E todas as vezes que ele buscava mais e conhecia mais essa fascinação aumentava. E nós precisamos entrar nesse nível de profundidade, porque as coisas do Senhor, a revelação, os segredos do Senhor são para aqueles que o temem, são para aqueles que buscam, são para eles que o Senhor vai revelar os seus maiores segredos. A palavra fala que os segredos do Senhor são para aqueles que o temem. Então, quanto mais você temer, quanto mais você buscar, quanto mais você se entregar, aleluia, mais o Senhor vai revelar os mistérios dele para mim e para você. E aí você pode se perguntar, nossa, Thaís, mas eu acho que o Senhor queria restaurar esse tempo de Davi. Olha quando foi, lá no livro de Amós, no Antigo Testamento. Será que é para nós essa promessa também? Será que é para nós essa profecia também? Aí nós vamos lá no livro de Atos e nós vemos Tiago em Atos capítulo 15, no verso 16, fazendo a mesma declaração. Depois disso voltarei, reedificarei o tabernáculo de Davi que está caído, levantarei das suas ruínas e tornarei a edificá-lo. Ou seja, essa profecia não era uma profecia só para os tempos de Amós, não. Era uma profecia que se estende à nova aliança. É uma profecia que se estende à igreja de hoje. É uma profecia que se estende a mim e a você. Templo, morada do Espírito Santo. E o Senhor quer restaurar em mim e você o tabernáculo de Davi. O Senhor quer restaurar dentro de mim e de você o mesmo que acontecia no tabernáculo de Davi. Uma adoração que não tem fim, uma adoração que é constante. Se apresentar na presença do Senhor com santificação, com ação de graças. Queridos, às vezes a gente acha que é algo para os tempos antigos, e aí o Senhor veio na tua palavra, depois da nova aliança, depois de Jesus, depois que Ele declara que nós somos templo, que nós somos a morada de Deus, que Ele quer restaurar, que Ele sente saudade do que acontecia no tabernáculo de Davi, na tenda de Davi. O Senhor quer restaurar isso em mim e em você. O Senhor, às vezes a gente ora tanto pedindo restauração na nossa casa, no nosso casamento, na nossa família, nos nossos filhos, mas o Senhor quer restaurar a mim e a você. O Senhor quer restaurar a nossa vida de oração. O Senhor quer restaurar aquela adoração espontânea e livre que havia lá na tenda de Davi. O Senhor quer achar em mim e em você esse homem que é também segundo o coração dele. Eu quero buscar ser mais parecida possível de alguém que é segundo o coração do Senhor. E o Senhor quer restaurar isso em você. O Senhor quer restaurar isso em você. Porque quando há uma restauração na minha e na sua vida, as outras coisas, elas são acrescentadas, elas fluem naturalmente. Então o interesse do Senhor é restaurar a sua vida.
E sabe que essa restauração, como foi dito no começo, ela alcança, às vezes você que precisa de um ajuste, de um detalhe, de um reparo, mas para você que talvez está com a sua vida espiritual morta, para você que às vezes está parado e não consegue se levantar em oração, não consegue se reerguer para profetizar dentro da sua casa, que não consegue ter uma rotina de oração, de vida com o Senhor. E o Senhor, Ele quer restaurar, assim como Ele fez lá naquele vale de ossos secos. Entenda que a restauração do Senhor, ela acontece através de uma palavra que é liberada, mas a ação do Espírito Santo, como foi naquele tempo, diante daquele vale de ossos, a palavra foi liberada, e quando soprou os 4 ventos, quando soprou o vento dos 4 cantos, aleluia, houve restauração naquele lugar. Aleluia, aleluia. E o Senhor quer te restaurar. O Senhor quer soprar esse vento de restauração na sua vida. O Senhor quer restaurar a sua vida. Essa restauração, ela quer te alcançar. Ah, queridos, às vezes é tempo de você parar. Sabe quando às vezes a gente vai passear e encontra um ponto turístico ali, e ele está parado porque está sofrendo uma restauração? Às vezes você precisa parar para deixar o Senhor te restaurar, o Senhor trazer de volta a sua originalidade, a originalidade para aquilo que Ele te criou para ser. Entenda que a restauração não é algo ruim, porque quando o Senhor nos restaura, Ele agrega valor em nós. Você resplandece o brilho do Senhor, você resplandece a glória do Senhor, você volta a adorar, você volta a sentir, você volta a querer se comunicar com Deus, e o pecado não é mais uma barreira entre você e Ele. Ah, queridos, o Senhor quer te restaurar. Você nessa noite que sabe que precisa de uma restauração, vem aqui na frente. Eu preciso de restauração. Talvez eu ainda não precise, como aquele carro que precisa de uma restauração de 25 mil, que está parado e que não sai da garagem. Mas às vezes eu preciso de um reparo, de um ajuste, de uma mudança, de um detalhe, que tem algo em mim que não está agradando ao Senhor. Então eu creio que tem algo na sua vida que também precisa de restauração. Você que sente que precisa dessa restauração do Senhor, vem aqui na frente que nós vamos levantar um clamor. Nós vamos levantar um clamor. Queridos, o Senhor tem falado nesse lugar que Ele quer te encher com o Espírito Santo. O Senhor tem dito nesse lugar que as palavras dEle, como foi ministrado na quarta-feira passada, é saúde para quem tem vida. É saúde para quem tem vida. Ah, mas ela é vida para aqueles que estão mortos. E o Senhor, Ele quer te levantar, Ele quer te restaurar, Ele quer aparar aquilo que é necessário em você. Aleluia. Vamos adorar ao Senhor. E você que quer, que sente que precisa ser restaurado pelo Senhor,